Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. E no episódio de hoje, eu quero conversar com vocês sobre dois conceitos que a gente usa eles separado, mas no final das contas eles se entrelaçam e geram um problema, né? Ó, vou encher meu copo d'água. É o que acontece. E liguei meu café pra esquentar mais 30 segundinhos. É muito barulho, né? Meu podcast no fundo é pra guerreiros, porque eu não paro quieta. Exceto os que eu gravo antes de dormir, que hoje são muito poucos. Tudo tem um barulho no fundo, né? É uma grande questão. Mas enfim, é o que acontece. Eu não sei se vocês já se depararam com o conceito de pai de menina, né? Tem cara de marido e coisa do tipo. Por quê? Eu tava conversando com um amigo meu e aí a gente tava falando sobre isso. Que eu falei assim, porque o fulano tem cara de marido. E ele falou, como assim? E aí eu tive que explicar pra ele o que é ter cara de marido. Tive, né, que foi bem engraçado. Fazer ele entender que, existem, assim como existe o grande rolê que os homens têm, já sabem se eles vão namorar uma mulher ou não, as mulheres também sabem. Porque os caras têm a vibe, têm a energia, têm a cara de marido, têm a cara de pai de menina, sabe? Aí, nesse mesmo contexto, a gente consegue puxar um outro contexto muito parecido, que é quantas mulheres não começam a se relacionar com um cara baseado no, no potencial dele e não sobre quem ele é. E assim, eu vou ser bem sincera com vocês, eu nunca tinha percebido o quanto as mulheres fazem isso. Eu juro pra vocês. Juro pra vocês. Porque eu achava que era só um meme, tipo, ai, a mulher. Mas aí eu comecei a ver amigas minhas e coisas e tal. E nunca é sobre o presente, é sempre sobre o futuro. Tanto que uma virada de chave muito boa que deu foi assim: uma amiga minha, ela tava. Um cara que se declarou pra ela, falou que gostava dela. E ele era muito energia. Ele é muito energia de marido, né? Uma vibe de. Ai, sabe? De pessoa pra se apresentar pros pais, não sei o quê. Só que o cara tinha ideais políticos diferentes do dela. Completamente diferentes dela, sabe? Falava umas coisas meio tortas, assim, umas coisas meio esquisitas. E aí, é o momento onde a gente sentou e analisou se será que vale a pena? Tipo, até onde o potencial ele é benéfico. Porque assim, gente, vamos lá. Eu entrei num trabalho aonde ele vai ter um potencial de me desenvolver profissionalmente a longo prazo. Isso aí a gente pode combinar isso aí? Que aí não tem problema nenhum, certo? Só que aí, quando a gente entra na questão do né, quando a gente chega na questão do eu vou me relacionar com ele, vou dar uma chance pra ele pelo potencial que ele tem. Cara, sabe? Quando a gente investe dinheiro a longo prazo, a gente já sabe mais ou menos quanto a gente vai receber. Por que a gente tá apostando as fichas em alguém que a gente nem sabe o que vai acontecer? Sabe? E aí entra nessa questão também daí do pai de menina, né? Dessas coisas que a gente cria na nossa cabeça. E que, por vezes, não é o ideal, né? Um minutinho, gente. Porque aí, amigos, eu comecei a analisar, tipo, as minhas amigas, as relações das minhas amigas, e as minhas também. E aí a gente, às vezes, cai nesse papo de, o potencial. Tanto que eu já frisei isso outras vezes, não sei se foram os episódios que foram ao ar, mas eu sei que eu gravei outros falando que o autoconhecimento e entender o que eu quero e o que eu não quero pra minha vida, tipo,
tanto das outras pessoas quanto meu, me traz o ponto de que eu não vou olhar. É aquele negócio. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso de novo. Mas às vezes a gente olha e a gente idealiza uma pessoa, é normal, tá tranquilo, acontece. Só que chega um momento onde a gente é confrontado com a realidade e a gente percebe que, cara, a gente vai ter que dando uma amadurecida. Sabe, às vezes a pessoa não é o que a gente espera pra gente. Tanto que ontem eu tava conversando com uma amiga minha e eu falei assim, pega e coloca emojis do lado do nome dele. Aí a cada coisa que ele fizer que não condiz com quem você é ou com quem você quer ser, você tira uma. Aí é como se você estivesse tirando vidas. Aí ela falou, meu Deus, Nicole, você é maluca. Eu falei, cara, é assim que a gente evita de se relacionar com gente que talvez não seja a melhor pessoa pra gente. E isso é muito importante, porque o emocional, ele deixa a gente vulnerável. E a gente precisa estar vulnerável pra se conectar mais verdadeiramente com as pessoas no âmbito emocional. Só que essa vulnerabilidade, ela pode vir acompanhada de quebra de proteções aonde talvez você precisasse, sabe? Seja por insegurança, seja por alguma questão, mas a vulnerabilidade, ela vai expor tudo isso na hora de você se abrir amorosamente, romanticamente, em um nível verdadeiro e entregue. E aí, você tá lá gostando da ideia que você criou sobre a pessoa, você tá gostando do potencial que essa pessoa vai te entregar a longo prazo, e aí tá ficando quebrado agora. Eu falo, não, mas um dia. É igual investimento ruim. Você bota teu dinheiro lá, fica, não, vai subir, essas ações vão subir. Isso aí vai dar certo. Não vai, porra! Sabe? E aí eu tava rindo com essa minha amiga e ela falou assim, nossa, Nicole, tipo. Eu falei, cara, eu aprendi que a gente não pode colocar todas as nossas fichas em um lugar só. Eu aprendi que a gente não pode esperar mudança da onde nunca mudou nada. Sabe? É aquela mesma frase. Você escuta conselho, crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Por que você tá esperando mudança de quem nunca mudou? Por que você tá esperando qualquer coisa? E eu tava conversando com ela e a gente chegou a várias conclusões. E pode ser que não seja legal esse tipo de mecanismo que a gente cria, pode ser, mas é como funciona pra gente. E por mais que os relacionamentos sejam construídos das duas pessoas, o começo do relacionamento precisa ser mais egoísta. Porque eu preciso começar a interagir com você e ver que você é uma pessoa que tá tudo bem colocar na minha vida. Porque, gente, vamos lá? Beleza. Temos um pretendente em vista, ok. Aí eu te pergunto, meu amor. Temos um pretendente em vista. Mas ele, sei lá, de 5 requisitos, pré-requisitos necessários, obrigatórios, que você tem pra se relacionar, ele cumpre 1,5. 1,5. Aí eu te pergunto, vale? E quando eu falo requisitos, não tô falando da aparência, não tô falando de o tipo de pessoa, sabe? Não tô falando de valor financeiro. Aqui eu tô falando em valores e como a pessoa é. Vale a pena? Eu penso muito sobre isso, né? E coloco muito todas as relações numa balança. Tanto que é muito engraçado, porque quando qualquer coisa emocional acontece na minha vida, a primeira coisa que eu faço é: calma, não pensei nisso. Deixa eu pensar. Aí eu juro, eu penso, fico. Tá. O que eu sinto sobre isso? E aí, né, desliga a razão, ligo a emoção e fico, sei lá, meditando, tentando entender o que tá acontecendo pra criar um caminho. Isso é saudável? Provavelmente não. Mas é assim que eu tô funcionando ultimamente.
Porque é foda quando a gente se doa, ou então espera a mudança a longo prazo, então que esse nosso investimento a longo prazo seja bom, e não vai ser. O cara pode ter a maior cara de pai de menina, pode ter maior jeito com criança, mas aí eu te pergunto, meu amor, será que ele é o seu marido? Será que ele foi feito para você? Será que é para ele ser seu? Porque, gente, vamos lá? A gente não pode ficar gastando energia com gente que não gosta da gente, que claramente não gosta da gente, só pra, sei lá, não ficar sozinha, ou pra ter alguém do lado. Uma das minhas maiores felicidades, assim, e amores são os meus amigos. E a gente tava conversando na sala um dia, na faculdade. Uma conversa muito interessante, foi com duas pessoas aleatórias, sobre o amor, paixão, gostar e... Eu gosto de ver outras perspectivas, mas eu não concordo com outras perspectivas sempre aqui apresentadas. Por quê? Porque sim, é assim. Mas o amor, ele é uma construção e eu não quero descredibilizar e nem desencorajar ninguém aqui do fato de que, às vezes, o seu investimento a longo prazo vai ser um bom investimento a longo prazo. Só talvez essa pessoa esteja com algum problema agora. E tá tudo bem, né? De pessoa a pessoa, cada um com a sua história, cada um com a sua vida, né? Não tem problema nenhum aí. Mas eu, Nicole, escolho não ficar. Porque eu, Nicole, se você me colocar um problema na minha mão e pedir ajuda pra solucionar, eu vou tentar solucionar. Então eu não posso ficar com gente problemática perto. Embora meus amigos sejam eu mesma, sabe? Mas aos poucos a gente vai entendendo, aos poucos a gente vai vendo. E eu queria trazer isso pra que a gente não se agarre mesmo ao olhar o futuro. Que a gente não se agarre ao... Ai, qual o potencial que ele tá entregando pra minha vida? O que ele pode me oferecer? Sabe, amor? Tipo... Às vezes esse cara nem te gosta. Nem te gosta pra comer de conversa. Sabe? Então, são muitas variáveis que a gente precisa, assim como investir dinheiro. São muitas variáveis que a gente precisa ver antes... que frio. Antes da gente apostar nossas fichas, colocar nosso dinheiro lá. E tá tudo bem? Então, amores, o que eu quero conversar com vocês era isso, antes que eu me estenda mais e me perca mais um pouco. Então, ó, um beijo a todos.